A professora Carmen é professora associada da Faculdade de Medicina e da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado no Icahn School of Medicine, Mount Sinai, de Nova York. E ela coordena os projetos PIPA e o projeto Bruminha, de Brumadinho, Minas Gerais. Né? A professora Carmen, por favor, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Bom, obrigada, professor Nilson, é um prazer estar aqui e enfim, uma imensa honra poder apresentar esse projeto que já está em desenvolvimento, o projeto PIPA, na Maternidade Escola da UFRJ. Eu vou abrir aqui meia hora, né, professor Nilson? Tá, estou compartilhando já. Ok? Para todos? Ok. Ótimo. Pode perguntar em termos de tempo, se você quiser alongar um pouquinho, não tem problema. Tá, pronto. Bom, esse é o projeto PIPA, né? Ele é um projeto Infância e Poluentes Ambientais, ele é uma coorte de nascimentos. Deixa eu só me entender com ele aqui, pronto. E aí, a primeira coisa que a gente acha importante entender é por que fazer uma coorte de nascimentos, né? Então, primeiro, por que trabalhar com crianças e com bebês e principalmente abordar desde a vida intraútero, né? Eu vou discutir com vocês, os próximos 2 ou 3 slides vão ser exatamente discutindo por que fazer uma coorte, que é um estudo longitudinal, pegando desde a vida do zero, que seria a vida intraútero, até os 4 anos de vida. Entre outras coisas, porque todos nós já sabemos muito bem disso, aquilo que se expõe nessa fase do 0 aos 4 anos, o ser humano, né, aquilo, seja um agente biológico, químico, condições de vida, condições de vida sociais, culturais, enfim, emocionais, elas podem ter uma repercussão muito importante na vida adulta. Segundo, porque é uma coorte. O que é uma coorte? Por que fazer um estudo de tão longo prazo? Vocês vão ver que o PIPA ele começa desde a vida intraútero e vai até os 4 anos de idade. Tem uma série de justificativas, o chamado estudo ouro do ponto de vista epidemiológico, né? Ele permite medições mais precisas, você consegue trabalhar com amostras biológicas ao longo do processo, quer dizer, você faz uma medição direta da exposição aos poluentes, obviamente ao longo do tempo acompanha o desenvolvimento das crianças e aí você consegue traçar um pouco do que é chamada da história natural da doença, na verdade, as etapas do processo saúde e doença. Então, falando um pouquinho de por que escolher, por que trabalhar com essa faixa etária especificamente, por que a gente não trabalhou, por exemplo, com adultos trabalhadores, né, que estariam inseridos dentro do mercado de trabalho, com exposição a uma série de substâncias químicas dentro do ambiente de trabalho? Por que não escolhemos a adolescência, que é o momento que você tem toda a formação e desenvolvimento endócrino, etc.? Basicamente porque essa do 0 aos 4 anos, é a faixa do desenvolvimento humano, e acho que vocês sabem disso tão bem quanto eu, em que existe a maior suscetibilidade a agentes nocivos do ambiente, sejam esses agentes biológicos, sejam esses agentes químicos ou de qualquer outra natureza. Então, nós sabemos que existe uma série de substâncias químicas que têm uma ação tóxica que vai desde o homem e mulher, antes até de se tornarem pai e mãe, e até a criança. Então, você pode ter um conjunto de substâncias químicas, eu vou mostrar isso um pouquinho melhor, com efeitos mutagênicos, alterando a capacidade de reprodução masculina e feminina, com efeitos aí diretos sobre o processo de formação do bebê intraútero, no zigoto, embrião ou feto, podendo levar a abortamentos espontâneos, mortes pré-natais, malformações, e essa ação intraútero podendo se repercutir a nível da criança com as neoplasias infantis. Tem uma série de estudos
já bastante, uma literatura já bastante rica, associando essa série de desfechos que eu acabei de citar com exposições intraúteros a agentes tóxicos do ambiente, seja do ambiente de trabalho ou do ambiente geral, quer dizer, poluentes ambientais, e que podem se repercutir com ocorrência, ou não exatamente mais precoce, mas talvez com maior frequência das neoplasias infantis, principalmente os tumores cerebrais. Continuando, ainda abordando por que trabalhar com saúde materno-infantil, por que focar na exposição a poluentes ambientais nessa faixa etária do bebê, do feto até os 4 anos, existem uma série de agentes teratogênicos, aqui engloba também agentes biológicos, que tem uma ação tóxica ao longo de todo o processo de formação do bebê. Então, vejam, esse gráfico eu gosto muito, aqui está a referência do Sullivan, ele é antigo, é de 2000, mas eu acho essa é uma referência que está disponível na internet, quer dizer, você baixa todo esse capítulo dessa revista, EHP, Environmental Health Perspectives, e ela é muito interessante. Nesse gráfico você vê que existem vários órgãos do nosso organismo, sistema nervoso central, coração, os braços, enfim, que são extremamente suscetíveis a agentes teratogênicos. Alguns, como o sistema nervoso central, vão desde o período embrionário até a termo, o bebê a termo, mantendo suscetibilidade à ação tóxica desses agentes. E em cinza escuro é o período de maior suscetibilidade. Em cinza mais claro, períodos de menor suscetibilidade, mas ela ocorrendo, havendo essa suscetibilidade ao longo de todo o período, em particular para o sistema nervoso central, mas também para outros órgãos extremamente importantes. Então, essa exposição, focando agora na questão dos químicos, existem vários químicos com ação teratogênica, podendo levar a malformações, etc. A exposição durante a gestação, ela pode ser particularmente nociva. Continuando aqui, esse aqui é um outro autor, é o Gubori também, é disponível essa referência, aqui está o DOI, se quiserem acessar, ele traz uma teoria de que a exposição a esses poluentes ambientais, como os xenoestrógenos, pesticidas, metais, teria um efeito semelhante à exposição a alguns estilos de vida que eles chamam não saudáveis, o uso do álcool, do tabaco durante a gestação, o abuso de drogas, quer dizer, esse conjunto levaria a um aumento do estresse oxidativo, a formação de um ambiente de estresse oxidativo que enfim, moléculas, um grande número de moléculas oxidadas que poderiam levar a alterações na formação do bebê intraútero e, inclusive, no nascimento, com bebês com malformações, ou bebês prematuros, ou com baixo peso, etc. É uma das linhas teóricas em que se baseia essa discussão, inclusive, da exposição a poluentes ambientais durante a gestação. Além disso, quando a gente trabalha com crianças, essa é a faixa etária, né? Crianças, por favor, eu estou sempre englobando o feto, o bebê e a criança, particularmente até os 4 anos. Como eu já disse, quando a gente diz que é a faixa que tem maior suscetibilidade a poluentes químicos, poluentes tóxicos, agentes tóxicos de uma forma geral, é porque é uma fase em que você tem a maior fase de crescimento, todos nós já sabemos disso, né? De maior desenvolvimento humano. Você tem maior número de células do organismo se dividindo, você tem uma imaturidade ainda, enfim, bebês não nascem formados, né? O ser humano não nasce formado, ele vai se formando, na verdade, ao longo da infância e da adolescência. Então, você tem uma imaturidade ainda da atividade enzimática, você tem uma imaturidade do sistema imunológico, que pode permitir uma ação tóxica mais relevante desses compostos. 90% das substâncias químicas são detoxicadas no organismo, essa detoxicação ela é importante, geralmente ela vai formar metabólitos menos tóxicos, podendo formar também mais tóxicos, o caso do mercúrio, por exemplo, é um específico, mas para outros não. Então, essa dificuldade de metabolizar compostos químicos que sejam inalados, ingeridos, absorvidos dermicamente, é uma
uma característica de suscetibilidade da infância, uma vulnerabilidade da infância, a barreira hematocefálica imatura particularmente problemática para a exposição ao chumbo, e todas as questões, né? Quer dizer, é um bebê, é uma criaturinha em crescimento, em formação, as suas estruturas estão crescendo, uma necessidade nutricional importante, a questão da absorção aumentada por unidade de peso de uma forma geral, e outros fatores em geral. Então, essa faixa 0 a 5 anos, eu diria talvez mais conservadoramente 0 a 4 anos, é realmente a faixa em que você tem maior suscetibilidade. Vejam, isso é muito importante, porque doses de poluentes que não fariam mal a nós, adultos, rígidos, saudáveis, podem fazer ser tóxicas a crianças nessa faixa etária. Não é à toa, por exemplo, que na exposição ao chumbo, a dose de segurança, reconhecida internacionalmente, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, para a exposição de crianças é na faixa de 5 microgramas por decilitro, até 5 microgramas por decilitro no sangue. Ao adulto, a exposição acima disso, a exposição de 7, 8, 10 microgramas por decilitro, não é tóxica, até 10 microgramas. Para o bebê, para a criança até 5 anos, a exposição acima de 5, 6, 7, já pode ser tóxica para o seu desenvolvimento, principalmente neurodesenvolvimento, desenvolvimento cognitivo, emocional, motor, etc. Então, a criança, a doses que adultos rígidos, substâncias químicas, como por exemplo os plastificantes, que a exposição de adultos não haveria, ou teriam que ser doses muito altas para que fossem tóxicas, nessa faixa de 0 a 4 anos, elas podem ter efeitos nocivos, claros, né, um baixo peso, uma prematuridade, uma criança com déficit, uma dificuldade de desenvolvimento cognitivo, motor, aumento dos processos alérgicos, respiratórios, entre outros, ou, às vezes, subclínicos, né, que são difíceis de você fazer o diagnóstico e que estão, na verdade, associados com outras condições do ambiente social, cultural, etc., potencializando uma ação nociva desse ambiente que a criança vive. Então, por isso o foco nessa faixa etária. É uma faixa extremamente suscetível à ação tóxica, seja de agente biológico, como todos nós sabemos, seja das condições de vida que aquela população está, déficits alimentares, etc., a exposição ao álcool, ao tabaco, mas também a um poluente ambiental que talvez para nós não seja tão tóxico, nós adultos, rígidos, etc., mas que nessa faixa etária ela é extremamente tóxica. Por isso, o foco de todo o nosso trabalho como pesquisadores sempre tem sido nessa área de saúde materna e infantil, e por isso, como o professor Nilson citou, a gente também tem um projeto de pesquisa, eu estou viajando semana que vem para Brumadinho, em cima das crianças que foram expostas aos resíduos tóxicos do desastre de Brumadinho em 2019. Bom, então o nosso estudo PIPA, o que ele é? Ele é um estudo longitudinal porque ele é de longo prazo, ele vai acompanhando, monitorando esse bebê desde da sua gestação até os 4 anos de idade. Quem é a sua população do PIPA? Todos os bebês nascidos na maternidade escola durante o período de 1 ano, e vai acompanhando esses bebês, com retornos desses bebês até os 4 anos de idade. Nascidos de quem? Gestantes, que obviamente tem um bebê na maternidade escola, com mais de 16 anos, que sejam moradoras do município do Rio de Janeiro. Por que não, já que a escola também abrange a região metropolitana, por que não de outros municípios? Porque a gente aprendeu no estudo piloto, que eu vou apresentar alguns resultados aqui a vocês, que em geral essa gestante morando em outros municípios, ela não retorna com esse bebê. E a gente precisa estar avaliando o crescimento desse bebê periodicamente, com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, etc. Então, nós observamos isso. Quando ela é de fora do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, ela vai ter mais dificuldade de retornar com o bebê. Então, nós avaliamos, por isso, o foco são filhos, né, de gestantes que são bebês, nascidos de gestantes com mais de 16 anos, moradoras do município do Rio de Janeiro, que estejam fazendo pré-natal na maternidade escola ou que só sejam das unidades de referência e que tenham maternidade escola como referência para parto. A maternidade tinha aproximadamente, até 2019, se eu não me engano,
eram em torno de 2.000 nascimentos por ano, isso está variando, caiu um pouco ano passado, creio que foi para 1.800, 1.600, não tenho certo esses números, mas enfim, a proposta do PIPA é a população total. Obviamente a gente sabe que isso não é possível, mas é avaliar todos os bebês que tenham nascido na maternidade escola durante o período de um ano. O PIPA já começou, ele começou agora em junho, eu vou voltar a falar disso. Então, qual é o desenho do PIPA? Qual é o modelo teórico dele? Nós temos aqui as condições gerais de vida que rodeiam esse bebê, né? O foco dele é a gestação e infância, história familiar, hábitos de vida, condições socioeconômicas, a questão do acesso ao serviço de saúde, as condições de saúde dessa criança e dessa família, e nós temos, então, numa segunda linha, as exposições a um conjunto de substâncias ou poluentes ambientais, os metais de uma forma geral, particularmente o foco do PIPA está nesses 4, chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio, aqui os agrotóxicos piretróides, que a gente usa de uma forma geral para matar mosquito em casa, etc., plastificantes, né, como eu citei, e alguns outros agrotóxicos ou compostos organoclorados que são disseminados no ambiente, a população, de uma forma geral, está exposta, e que as pessoas têm contato, a gestante tem contato, e após o nascimento, esse bebê vai ter contato através da ingestão de alimentos, água, da inalação, do aquecimento, dos domes sanitários utilizados em casa, né, no caso dos piretróides, do aquecimento de utensílios de cozinha que expõem a plastificantes, etc., chamados Tupperwares, etc. E aí, obviamente, nós vamos olhar nesse bebê e nessa criança 4 grandes eixos ou grupos de desfechos. O desenvolvimento do bebê no feto, o desenvolvimento durante o período fetal, foco nosso também em fenômenos alérgicos respiratórios, o próprio crescimento e desenvolvimento da criança, quer dizer, o ganho de peso, o peso ao nascimento, mas também o ganho de peso e o ganho de altura ao longo do desenvolvimento da criança até os 4 anos, e, é claro, não poderia deixar de ser o neurodesenvolvimento dessa criança. Cognitivo, motor, emocional, etc. O PIPA tem 2 hipóteses principais. A primeira hipótese, ele apresenta a exposição a poluentes químicos ambientais, podendo determinar alterações no desenvolvimento do feto e, portanto, efeitos adversos à saúde no nascimento e podendo prejudicar o crescimento e desenvolvimento, crescimento geral da criança e o desenvolvimento neuromotor e cognitivo. E que esses efeitos desses poluentes no feto e na saúde infantil serão modulados sempre pela interação com o ambiente sociocultural e os padrões genéticos. Uma das linhas de pesquisa do PIPA, um dos eixos, inclusive, é a epigenética, né? São estudos epigenéticos. Depois eu falo um pouquinho disso, se até, inclusive, houver maior interesse. Objetivo geral do estudo, então, investigar o efeito individual e combinado desses poluentes ambientais e as interações deles as interações dessas exposições com o ambiente sociocultural e os padrões genéticos dessa criança e como isso tudo interage e vai alterar o desenvolvimento e saúde das crianças. É claro que é um estudo complexo e por isso é um estudo de longo prazo e por isso com esse desenho longitudinal e com esse conjunto eu vou apresentar rapidamente a vocês, de rigores que a gente precisa ter ao longo do seu desenvolvimento. Então, esse aqui é o PIPA. Nós temos aqui, essa aqui é a metodologia geral do PIPA, o desenho do PIPA. Nós temos, então, uma avaliação, a captação da gestante no 3º trimestre, que já está em curso na maternidade escola, é aplicada aquelas que concordarem participar do estudo, é aplicado um questionário, coletado sangue e urina para a dosagem desses poluentes ambientais. No nascimento, é coletado o sangue do cordão umbilical, também é aplicado aqui um questionário para levantamento dos dados, peso de nascimento, perímetro cefálico, altura, enfim, se existe alguma intercorrência no nascimento, desculpem, está faltando aqui o questionário. Esse bebê volta para avaliação no 3º mês, 6º, 1º, 2º, até o 4º ano de vida. Em todas essas visitas, essas avaliações, é coletado a amostra biológica,
terceiro e sexto mês, o leite materno, depois a urina do bebê, aqui não é mecônio, desculpe, mecônio está aqui, fezes e fezes aqui, e aqui ao longo primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, a urina do bebê. Todas essas amostras biológicas para dosagem de poluentes ambientais. Nesses momentos de retorno de monitoramento do bebê, é feito, obviamente, aplicado um questionário, feito uma avaliação clínica, peso, altura, avaliação do quadro respiratório, aplicados testes de desenvolvimento neuromotor, nós usamos o Denver, projetos parceiros usam outros testes, que eu vou apresentar daqui a pouco, mas o foco é principalmente na avaliação desses 3 grandes grupos de desfechos: respiratório e alergias, neurodesenvolvimento e cardiometabólicos. Então, por que um estudo dessa complexidade, o que nos traz, que é preciso que a gente tenha atenção? Os estudos longitudinais, obviamente, são longos e são caros, né? Tem um custo, esse projeto tem um financiamento já aprovado, tanto do CNPq, do Ministério da Saúde, da FAPERJ, enfim, de todas as linhas que a gente conseguiu financiamento no Brasil. Geralmente demanda uma grande equipe e tem uma série de fatores. É preciso que haja uma representatividade, né, desse conjunto de mães e bebês, que significa adesão das mães para que tragam os seus bebês. Estudos de coortes costumam ter uma perda muito grande do retorno desses bebês para avaliação, então é uma questão que a gente precisa estar muito atento, e o tipo de perda que nós temos, né? Se essa perda pode levar a um viés de avaliação. Então, a qualidade das amostras, a coleta de informações, essas perdas diferenciais são fatores que a gente precisa estar atento ao longo desse tipo de estudo. Como a gente trabalha as estratégias para resolver essas perdas. Obviamente, a gente teve um estudo piloto que trabalhou aplicando esses questionários, avaliando esses questionários, treinamento de equipe, validação enfim, no instrumentos, padronização, calibragem, enfim. Treinamento e capacitação continuada de toda a equipe de supervisores, equipe de alunos, etc. As recusas e perdas, um trabalho extenso, nós temos uma equipe só voltada para sensibilização e fidelização dessas gestantes, para que elas possam retornar para o grupo e, obviamente, paralelo a isso, a coleta de informações para que a gente identifique se essas perdas podem alterar os resultados do estudo. E, obviamente, as informações das variáveis confundidoras conhecidas. A gente sabe que existem N causas de baixo peso, por isso os questionários precisam elencar as causas comuns de baixo peso, o uso do tabaco, infecções intercorrentes, etc., para que a gente possa estar identificando exatamente aquilo que é o risco associado com a exposição ao poluente, e que não seja, na verdade, um confundimento dos outros fatores associados com aquele mesmo desfecho. E por isso, para isso aqui é que a gente fez esse estudo piloto, cujos alguns resultados eu vou mostrar para vocês aqui, em que nós acompanhamos esses bebês. Esse estudo piloto foi feito em 2017 até 2018, de setembro de 2017 até agosto de 2018, em que nós aplicamos o questionário, captamos gestantes que durante 2 meses na maternidade escola e acompanhamos esses bebês até o 6º mês, exatamente para fazer isso tudo aqui. Treinar o questionário, quer dizer, validar o questionário, avaliar a viabilidade do estudo que nós estávamos fazendo, que nós nos propusemos a fazer. Então, quando a gente começa o PIP esse ano, na verdade era para ter começado em março do ano passado, com a pandemia, obviamente, isso não foi possível. Ele, como um estudo longitudinal, um estudo de longo prazo, um estudo caro, para que ele acontecesse, antes a gente fez esse estudo piloto para dizer, sim, nós podemos fazer esse estudo, a maternidade escola tem condição de fazer esse estudo, inclusive, não sei se lembram, mas Jorge Joffre, os diretores, chegaram a receber, a Ana Esteves também, Penélope, chegaram a receber, inclusive, assessores do Ministério da Saúde, diretores do Ministério da Saúde, da área de vigilância em saúde ambiental, para conhecer a maternidade, enfim, para saber que esse estudo, a maternidade tinha condição de abrigar esse estudo.
PIPA é um projeto de pesquisa cuja instituição proponente é a Maternidade Escola da UFRJ. Não é a Faculdade de Medicina, a qual pertenço, não é um Instituto de Estudo de Saúde Coletiva, a qual eu pertenci, eu estou hoje na Maternidade Escola por conta desse estudo. Ele é um estudo, um projeto de pesquisa da Maternidade Escola da UFRJ, e como assim é apresentado em todos os lugares que nós o apresentamos. Aqui é um outro estudo, tem no site do PIPA, eu vou mostrar o site, PIPA UFRJ, todos esses artigos já publicados estão lá, podem ser acessados, uma leitura, que alguém que queira uma leitura mais detalhada da metodologia do PIPA, está bem descrito nesse artigo aqui já publicado, aqui está o DOI, e como eu disse, também pode ser acessado lá pelo site do PIPA. Então, o PIPA, na verdade, nós começamos já a captação das gestantes, agora em junho, e o primeiro bebê do PIPA, desculpe, a captação começou aqui, e o primeiro bebê do PIPA, que era para nascer aqui na primeira semana de julho, já nasceu, acho que foi 15 ou 16 de junho, e então o estudo de coorte já começou, porque são todos os bebês nascidos no período de 12 meses, então a gente vai estar indo aqui de meados de junho até final de maio, meados de junho de 2022, todos os bebês nascidos nesse período, obviamente que as mães concordarem em participar, elas assinam um TCLE, em princípio, elas chegariam no centro obstétrico, elas recebem uma pulseirinha, enfim, há toda uma troca de informações, a gente tem o WhatsApp dessas mães, acompanhamos o nascimento quando ela está, a data provável do parto, informamos as equipes lá do centro obstétrico, existe uma planilha dizendo, a gente espera que essas mães pipas venham ter bebê nessa semana, às vezes algumas se cumprem, outras não se cumprem, né? Adia ou ao contrário antecipa esse nascimento. A gente procura estar mantendo as equipes do CO totalmente informadas, porque a gente sempre coloca isso, é muito importante a coleta do sangue do cordão umbilical, a nossa chamamos matriz ouro, porque ela é o que reflete para nós a exposição que esses bebês tiveram intraútero, obviamente, do terceiro trimestre. Então, a gente analisa metais, analisa exposição organoclorados, enfim, uma série de poluentes ambientais nessa matriz biológica, que é o sangue do cordão umbilical, e é a nossa matriz que reflete a exposição na gestação. Então, quando a gente não tem esse dado, a gente só tem o questionário aplicado. A forma da gente avaliar essa exposição intraútero é exatamente os resultados a partir dessa matriz. Então, aqui começo a apresentar os resultados desse estudo piloto, como eu disse, que foi realizado na Maternidade Escola de outubro, aliás, de 17, outubro de 17, nossa, até agosto de 18, durante 2 meses foram captadas, a todas as gestantes que vieram na Maternidade Escola durante esses 2 meses de 17, foi ofertado participar desse piloto, 142 aceitaram, foi coletado sangue dessas gestantes e urina, e à época também cabelo, a gente não está fazendo mais isso no PIPA. Para avaliação da exposição a esses compostos químicos, metais, chumbo, cádmio, arsênio e mercúrio, piretróides, clorados e os ácidos perfluoroalquílicos. Esses PFAS, todos vocês sabem o que são, toda vez que você mandou impermeabilizar um sofá, uma almofada, qualquer coisa na sua casa, foi com esses PFAS. Se você mandou dar uma melhorada nos estofados do seu carro, foi com PFAS. Eles são extremamente utilizados de uma forma geral, intradomiciliar. Eu só mostrei os mais simples. Bom, dessas 142 gestantes, houveram 135 nascimentos na maternidade escola, que foram de outubro de 17 até fevereiro de 18. Em 126 foi coletado o sangue do cordão, em 54 urina. Foi feita a avaliação de metais em 117 pares. Hoje a gente até já chegou mais para frente com essa avaliação. E aí os bebês foram avaliados quando eles tinham... No piloto, nós avaliamos esses bebês com 1 mês, com 3 meses e com 6 meses. Como eu disse, era um estudo piloto, ele tinha um tempo, obviamente, limitado, né? Não é para ser igual uma coorte.
foram coletados nas gestantes que voltaram com os seus bebês. Aqui 56 bebês voltaram com 1 mês, 67 com 3 meses, 58 aos 6 meses, 151 amostras de leite materno, 177 amostras de urina do bebê. Nessas amostras de urina foram avaliados os piretroides. No sangue nós também avaliamos organoclorados e PIFAs. Eu vou mostrar esses resultados para vocês. Então, um perfil rápido da gestante, desse piloto, faixa etária média 27, 28 anos, a maioria se declarou não branca, a maioria com ensino médio, 58%, renda familiar mediana na faixa de R$ 766, 63% com atividade remunerada e 19% com Bolsa Família, recebendo Bolsa Família. Todas moravam em áreas urbanas, a grande maioria do município do Rio. No piloto, nós ainda estávamos aceitando gestantes da área metropolitana, 10% da Baixada. A maioria com fornecimento de água rede, grande maioria. Isso é importante porque a água de poço ela é um risco maior, ela tem um potencial de contaminação, principalmente por causa da contaminação do lençol freático, né, subterrâneo. Aqui foi um dado preocupante, em torno de 42, um pouco mais, 45% dessas gestantes referiu exposição ao fumo, seja ativo ou passivo, ao tabaco. Esse outro dado, 45% referiram o uso de álcool, desse grupo de estudo piloto, na gestação em algum momento, principalmente quando elas diziam que ainda não sabiam que estavam grávidas, né? Foram saber depois. E um uso aqui de outras drogas de 6%. Perfil dos bebês, maioria sexo masculino, esperado, parecido com o Rio, a maioria a termo, aqui em torno de 8% pré-termo, isso aqui está na faixa do município do Rio de Janeiro, o município é 9% pré-termo de prematuridade, a maioria 81% adequado para a idade gestacional, 9% pequeno, também na faixa do município do Rio de Janeiro, que é nessa faixa de 9% pequeno para a idade gestacional. E aqui eu começo a mostrar alguns resultados que podem ser interessantes. Vejam, aqui nessa coluna azul, nós temos listados os metais, chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio. Aqui a concentração, aqui a amostra, sangue materno e cordão umbilical, e aqui as concentrações, média geométrica, percentil 5, 25, aqui é a mediana, P50, 75, 95, mínimo e máximo. Então, vejam, primeira informação importantíssima, em todas as amostras, 100% das amostras da mãe e do bebê foram detectados, metais. Em todos os bebês, todas as amostras de cordão umbilical foram detectados a presença de metais. Segundo, as médias geométricas da mãe e do bebê, das concentrações, são próximas, né? Um pouquinho maiores no cordão, mas bastante próximas. Aqui chumbo, aqui mercúrio, aqui o cádmio, aqui o arsênio. Outra, que esse comportamento se mantém mais ou menos para o mercúrio, para todos na mediana, exceto o mercúrio, isso aqui é um detalhe nosso, mas essa informação aqui é muito interessante. O chumbo, lembra que eu falei com vocês que havia um valor limite claramente estabelecido para exposição ao chumbo? Vejam aqui, eu tenho 25% das amostras na mãe, com chumbo acima de 5, e do bebê também, né? Se a gente arredondar aqui, 4,9, eu tenho 25% da nossa população de bebês nascidos na paternidade escola com concentrações de chumbo no sangue do cordão, acima ou na faixa de 5 microgramas por decilitro. Esse é um dado que nos preocupa. Agora eu vou mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Achamos uma correlação extremamente positiva entre as concentrações na mãe e no bebê para os metais. Aqui mercúrio, uma correlação de esperma, essas correlações todas elas significativas, essa faixa de 6,7, 7, são correlações bastante razoáveis, moderadas a fortes, ou seja, indicando que existe uma transferência transplacentária, a literatura é bastante, assim, dá muito suporte a esse achado, é observado, então a exposição da mãe indica a exposição do feto
intraútero. Enfim, a metais de uma forma geral, não há discussão sobre isso mais. Esses gráficos são bastante interessantes. Aqui uma publicação também lá no nosso site, que discute especialmente essa questão dessa relação entre mãe e bebê, aqueles que quiserem, com esses dados do PIPA, aqueles que quiserem mais informações, e eu vou mostrar um dado aqui a vocês. Aqui, esse é um quadro. Aqui, de novo, as concentrações dos metais no sangue da mãe e no sangue do cordão, arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio. Aqui os resultados do estudo na nossa maternidade. Aqui de um outro estudo que houve em Botucatu. Aqui estudos todos com sangue materno e sangue do cordão. Um estudo na China, todos que nós conseguimos achar, não existem muitos no mundo que trabalham com sangue de cordão. China, Canadá, França, Arábia Saudita e Espanha. Então vejam que dado importante. O nosso estudo apresentou concentrações de arsênio muito superiores a esse estudo de Botucatu, que foi com 36 crianças, né, bebês, 36 bebês, 36, 32, mais ou menos isso. Vejam, desculpe, 36 amostras do sangue materno, 32 amostras de sangue de cordão. As nossas concentrações de arsênio estão semelhantes às concentrações do estudo chinês. Nós temos todas essas referências, era impossível. Isso aqui está publicado no estudo, eu vou mostrar para vocês da Mônica, da dissertação de Mônica e desse artigo de Mônica que eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. Muito superiores aos limites do Canadá. Quando a gente olha para chumbo, as concentrações do nosso estudo, a mediana, são muito acima de qualquer dos outros estudos, seja do estudo do outro brasileiro, seja da China, Canadá, França, Arábia Saudita e Espanha. O cádmio se mantém mais ou menos dentro dos padrões dos outros estudos, assim como o mercúrio, também dentro dos padrões dos outros estudos. Essa discussão em relação a essa comparação com outros estudos também está publicada, esse artigo também está acessível no site do PIPA, foi uma dissertação de Mônica, hoje está fazendo doutorado, da Mônica Seafield, e a gente discute esses resultados, quem quiser ler um pouquinho mais está à disposição. Olhando os resultados dos piretroides, Deus, eu já estou passando. Nilson, por favor, me avise, faça assim, Carmen, eu paro na hora que você fizer, tá? 140 amostras analisadas, nós temos aqui amostras de urina da mãe, 34 do bebê no nascimento, a gente teve muita dificuldade dessa coleta, e aqui 26 amostras de urina do bebê no primeiro segmento, 50 e 56 no segundo e no terceiro, aqui com 1 mês, aqui com 3 meses, aqui com 6 meses. Então, primeiro, importante, o piretroide é a cipermetrina, a deltametrina, é o que a gente usa aqueles domes sanitários que a gente usa para matar mosquito na nossa casa, né? Normalmente, SBP, etc. Aqui, todos eles são a base são piretroides, a base da piretrina, ou derivados, né, da piretrina. Então, você tem a deltametrina, a cipermetrina, a permetrina e por aí vai. Na urina da mãe, nós tivemos quase 50% de detecção, e na urina no nascimento, 23,5%, nós tivemos uma perda muito grande aqui de urinas, mas em 23,5% nós tivemos detecção, e aí ao longo das coleta de urinas no primeiro mês, no terceiro mês de vida, no sexto mês, uma faixa aqui de 19% até 28% de detecção. Esse piletróide foi menor detecção, não tem tanta importância, mas existe então uma exposição do bebê, da gestante, que é o piletróide excretado na urina, e existe do bebê a esses compostos químicos. Se isso se manifesta na forma de um efeito nocivo à saúde, desculpem, deixei para o anterior, a ver. Esses dados todos, eles estão publicados também nesse artigo, também acessível no site do PIPA para aqueles que quiserem ter mais informações.
A taxa nossa de detecção dos organoclorados é o DDT, que todo mundo já ouviu falar, compostos detectados no sangue do cordão e no sangue da mãe. Nós temos mais ou menos 33% dos recém-natos, nós detectamos pelo menos um desses compostos organoclorados no sangue do cordão umbilical e em torno de 34% das gestantes no sangue materno. Em alguns bebês, nós chegamos a detectar 6 desses compostos no sangue do bebê e nas gestantes, até 6 compostos no sangue da gestante e até 14 no grupo de recém-natos. Existe toda uma explicação por que o maior número de detecção desses compostos no sangue do cordão umbilical em relação ao sangue materno. Tem a ver com taxa de filtração, etc., mas não tenho aqui muito tempo para poder estar fazendo essa explicação. Nos PFOAs também, aqueles compostos que eu falei que a gente usa, alta taxa de detecção nas gestantes, mais de 80% das gestantes, das amostras das gestantes, nós detectamos esses compostos químicos, e no plasma do bebê, do sangue do cordão, naturalmente, 70% de detecção nas amostras analisadas de sangue de cordão umbilical. Então, realmente, aqui 80%, 92% no plasma da gestante, os recém-natos, 70% esse PFOS, que é um isômero, né, uma forma próxima do grande grupo dos ácidos perfluoroalquílicos. Indica uma exposição importante desses compostos. Quando você usa, por exemplo, a panela, que ela agora fugiu o nome, aquela frigideira que a gente tem chamada Tefal, né, que você tem para não grudar, aquilo você tem PFOS ali, tá? Aqui é um quadro que mostra, aqui são todos os bebês, tá? Com os numerozinhos dos bebês, nessa coluna aqui vertical. Aqui na coluna horizontal, nós temos todos os compostos químicos que foram avaliados nesses bebês. Aqui os 4 metais, depois o PFOA, e aqui vai todos eles listados. Então, o quadradinho cinza escuro é nos bebês em que foi detectado o composto. O cinza, o branco é onde não foi detectado. Então, vejam que metais foram detectados em todos os bebês. Como eu disse, esses numerozinhos são os numerozinhos de identificação de cada bebê. Esses PFOS, aqui, ó, num grande número. Aqui é um consolidado, tá? Aqui os PFOS, um grande número. Logo depois nós temos DDT e seus metabólitos também aqui nessa linha em grande número. Piretroides também aqui, ó, a gente já acha detecção. Então, esse aqui dá para mostrar como a gente tem uma faixa de detecção importante de poluentes no recém-nato. Eu estou falando aqui de sangue de cordão, estou falando de urina, de exposição, aqui eu só estou de urina de bebê e sangue do cordão, eu só estou falando de exposição do bebê. Né, a gente tem um quadro semelhante para as mães, mas ele é muito grande, não dá para apresentar aqui. Então, fechando o resultado do piloto, né, nós foram detectados metais em todas as amostras, aproximadamente 25% das amostras da mãe e do bebê acima de 5 para chumbo, micrograma por decilitro, 47% das amostras de urina da mãe com piretroides, 20% na faixa das amostras de urina do bebê do nascimento e segmento, clorados, uma taxa de detecção global, compostos organoclorados, entre eles o DDT, na faixa de 33%, das amostras de cordão e 34% das amostras de sangue materno, e uma elevada exposição a esse PFOS, 70% a 80%. Isso aqui nos permitiu, esses resultados do piloto, conseguir os resultados necessários para fazer a coorte, que nós começamos agora em junho desse ano na maternidade escola. E aí, então, para a gente poder avaliar, e é isso que a coorte está olhando, os efeitos individuais dessa exposição e combinados. Existe uma exposição importante nos bebês, esses poluentes ambientais, não é teórico, não é imaginação, nós identificamos esses compostos, esses exames, essas análises foram feitas num dos nossos grandes parceiros, que é a Fiocruz, nos laboratórios da Fiocruz, que fizeram do NCQS e do SEST, que fizeram análise de todos esses compostos, piretroides, organoclorados, metais. Então, são laboratórios de alto reconhecimento profissional,
eu tenho que terminar, meu Deus, já fui além do tempo. Aqui, projetos associados, o PIPA está envolvendo a Faculdade de Odonto, o grupo Faculdade de Fisioterapia, o grupo do GENEP, o grupo, uma parceria com a UERJ e com o Instituto de Ciências Biomédicas, que é a pesquisa para o SUS do PPSUS, o grupo do Instituto de Biologia, como eu disse, o IBRAG, o grupo do SESC, lá da Fiocruz, o IEC, que é o Instituto Evandro Chagas, que fica lá no Pará, todos eles trabalhando com pesquisas associados, projetos associados ao PIPA. Uma série de trabalhos já... Nós estamos absolutamente abertos ao interesse de todos que queiram participar desse projeto, trabalhos apresentados em congressos nacionais, mas principalmente internacionais. Já aqui está desatualizado, mas dissertações já concluídas e também em andamento, doutorados, tanto da própria maternidade escola, mas do Instituto Evandro, do IESC também. Fizemos um grande seminário na Academia Nacional de Medicina sobre saúde materna e infantil e poluentes ambientais, ainda em 2019. Aqui outro artigo também, uma parceria com o grupo do SESC, né, uma aluna lá do doutorado da ENSH, Escola Nacional de Saúde Pública, a Natália. Aqui também uma outra publicação com esses Superfluoroalkyls, da Aline de Souza, que é a nossa pós-doc. Também estamos com duas pós-doc vinculadas, duas profissionais fazendo pós-doutorado vinculado ao PIPA. Além disso, uma série de produções que está no site, aí voltados mais especificamente para gestantes, e o nosso grupo imenso, né? Aqui não estão os nossos alunos, no momento são 12 supervisoras, uma série de projetos associados da UFRJ, de fora da UFRJ, da UERJ, da ENSP, do Instituto Evandro Chagas, da ENSP, que eu falo Fiocruz, Instituto Evandro Chagas, e grupos nossos da própria universidade que têm trabalhado conosco. Muito obrigada, aqui está o endereço do site, e me desculpem, realmente não consegui me manter no meu tempo. Eu vou agora parar aqui o compartilhamento, novamente pedindo desculpas ao Nilson. Eu normalmente mantenho o meu tempo, dessa vez não sei o que houve. Ok. Obrigado, Carmen. Tá? Acho que assim, a exposição que você fez foi assim, excelente e deixa a gente assim, a gente tem muito mais porque o conhecimento que a gente tem, né, sobre esse assunto muito pequeno e deixa a gente assim praticamente abismado em relação aos resultados, né, desse piloto que vocês fizeram e os resultados que foram encontrados, né? E tem uma coisa que me deixou assim um pouquinho assim, me deixou um pouco sem conseguir entender um pouco os PFOAs, né? Ou FAS, né? Também é o mesmo semelhante. Uhum. Você tinha dito que eram substâncias que fazem permeabilização de móveis. Antiaderente. Então, quer dizer, o que eu achei assim, muito elevado para ter essa relação somente com esses impermeabilizantes. Então, o impermeabilizante aquelas as panelas que têm antiaderentes, também tem essas substâncias. Tem. Para você ter uma ideia, Nilson, nos Estados Unidos, a taxa de detecção desses compostos perfluoroalquílicos chega a 92% nas gestantes. Na Caramba. população, chega a 96% a 98%. O uso, na verdade, quando eu falei impermeabilizante, que é mais fácil, né, das pessoas Uhum. entenderem, mas são compostos que têm um uso extremamente difundido no nosso cotidiano, na nossa vida, de uma forma geral. Né? Muito mais além da impermeabilização, estrito senso de estofados, etc.
eles são base de uma série de substâncias, clareantes, por exemplo, amaciantes, enfim, um conjunto que a gente usa a exposição é grande. O que se está discutindo hoje, existe, porque uma coisa é exposição, outra coisa é efeito tóxico, que é isso, por exemplo, que a gente está começando a olhar agora, os dados do piloto já dão algumas indicações de alguma ação tóxica a nível de neurodesenvolvimento, a nível do ganho de peso, etc. Mas como o piloto, a população é muito pequena, né, o número N de bebês que nós acompanhamos é pequeno, você não consegue fazer afirmativas relevantes de, para uma população, para a Relação, população. causa e efeito. Exatamente, exatamente, porque ele indica os dados do piloto que a gente Uhum. está até olhando agora, até a tese da Ana Paula, da Mônica também, mostram um efeito, aí você acha o odds ratio 1,30, não sei o que, quer dizer, você começa a achar, mas o N é muito pequeno de bebês, então ninguém afirma com 100 bebês que tem um efeito tóxico, que não pode fazer isso, né? Uhum. Por isso mas é um indicativo. Então, mais uma vez, a razão para a gente poder estar acompanhando esses bebês de longo prazo. Para os PFOAs, a exposição terá algum efeito tóxico? Aí a literatura, ela é assim, não há uma certeza científica ainda. Do mesmo jeito que existem uma razoável evidência científica e um consenso, de uma forma geral, nos pesquisadores que trabalham nessa área, a exposição a metais, tendo efeito, esses 4 metais que eu mencionei, efeito tóxico sobre o desenvolvimento e sobre o crescimento dessas crianças desde o intraútero, em relação especificamente a esses compostos, não. Ainda há muita controvérsia da mesma forma como há em relação aos plastificantes, Uhum. né, ao bisfenol, etc. Uhum. Quer dizer, o projeto vai conseguir identificar as diferenças entre populações, né? E a quanto, né, que a gente tem de contaminação, né, entre mãe e bebê, né? Uhum. E se essa exposição, Uhum. ela de fato é tóxica, Uhum. né, que é a grande questão, né? Certo. Porque existe uma exposição disseminada. Se nós dosarmos em todos que estão nessa sala, provavelmente nós acharemos se não em todos, mas diria que 90% haverá amostras detectáveis, concentrações detectáveis de metais, pelo menos, né? Como a gente vive, né? A sociedade que a gente escolheu viver. Agora, se isso significa um efeito tóxico sobre a saúde, é isso que é preciso investigar. E aí o investigar tem que ser exatamente nessa faixa, porque é a faixa mais suscetível, né, a essa ação tóxica. Por aquelas razões lá que, né, eu mostrei lá no início, que vocês conhecem muito bem, né? Perfeito, cara. Então, eu queria colocar, então, para essa aula, para algumas dúvidas e comentários. Alguém quer fazer? Cristos? Posso falar, professor? Uhum. Professora Carmen, parabéns pela excelente aula. Muito interessantes os resultados do estudo piloto, chamam bastante atenção, acho que a importância do estudo é grande. Agora, uma dúvida. É, a gente espera ver uma concentração maior na nossa população de piretroides? Eu acredito que tenha ganho aumento, principalmente aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, talvez por causa da Zika, alguns anos atrás. E, enfim, a gente tem recomendado os pacientes usarem inseticida, repelente, mesmo a Zika tendo, a incidência da Zika tendo caído, a gente continua orientando os gestantes se protegerem. Será que Claro. isso pode ser um efeito colateral da Zika, digamos assim, a médio prazo? Não, com certeza né? A exposição que a gente tem em cidades onde a gente tem, na verdade, mesmo tendo caído ainda, tem, né, uma preocupação imensa com a Zika, nas cidades principalmente litorâneas, né, como Rio de Janeiro, enfim,
com certeza é decorrência desse uso grande que a gente tem. Se essa exposição vai significar um efeito tóxico, é isso que a gente ainda precisa olhar, de fato, né? Que existe uma exposição, que essa exposição parece, da mãe, parece que o composto atravessa, porque se você dosar na urina do nascimento, na hora que o bebê nasce, é uma exposição teoricamente intraútero, né? Porque você tem uma passagem pela placenta. A coleta foi muito pequena, então é muito difícil você afirmar isso. Mas, enfim, que existe uma exposição, que existe uma absorção, é indiscutível. Se isso representa um efeito tóxico, a gente ainda precisa olhar. A maioria desses repelentes que vocês recomendam muito, né, que são de uso, cremes cutâneos, não são à base de piretroide. Você tem a icaridina, geralmente, né? A gente não está focando neles e todos os estudos que existem não mostram um efeito tóxico da icaridina. Até porque os cremes que são cutâneos, o repelente cutâneo, ele não é para ser absorvido. Ele vai ter uma baixa capacidade de absorção, porque a ideia é que ele fique exatamente na pele e promova essa proteção por cheiro, enfim, de alguma forma o mosquito ele não é um creme hidratante, né? Ele é um creme para exatamente bloquear e afastar o mosquito, para a pessoa não ser picada. Então, não tem que ser absorvido. A absorção deles é mínima. O grande problema é o que você coloca no ar, né? Aqueles que você faz tsh, e joga no ar. Ou aqueles que você coloca na tomada em menor intensidade, mas também, porque ele vaporiza e o bebê inala, né? E a gestante também inala, né? Claro. Então, esses são mais preocupantes. Eu recomendaria, por exemplo, eu sugeriria, né, a título de prevenção, que a gestante não fosse ela a aplicar se for usar no ambiente, né, que ela não esteja nesse ambiente, que seja uma outra pessoa da família que aplique, depois ela volta para o ambiente, mas para que ela não fique ali exposta. Agora, esse da pele, a absorção é bastante pequena, né? E não parece, até o momento, nenhum estudo, já a base de caridina mostrou um efeito tóxico, na verdade, né? Agora, esses outros piretróides a gente está achando na urina do bebê e da gestante. Não tem muitos estudos como esse no Brasil, não. Para falar a verdade, o PIPA é a primeira coorte que existe no país e que se propõe a avaliar o desenvolvimento da criança desde o intraútero à luz da exposição a poluentes ambientais. Não tem ninguém mais fazendo isso, para ser sincero. Exatamente, a maternidade escola é pioneira nesse trabalho, a gente tem muito orgulho de estar participando disso. Para a nossa universidade é uma coisa extremamente importante. A gente espera estar desenvolvendo parcerias internacionais, demos uma parada agora por conta da pandemia, mas a gente acredita estar podendo. Já tínhamos algumas relações com grupos internacionais dessa área, no Canadá, nos Estados Unidos, e acreditamos que a gente possa agora voltar a reativar esses intercâmbios, para exatamente ter essa troca mais forte com quem já vem fazendo esse tipo de pesquisa há mais anos. No Brasil, na verdade, nós somos os primeiros. A grande corte de nascimentos que existe no Brasil, que é Pelotas, que é um grande estudo, inclusive muito do questionário do PIPA foi baseado neles, eles disponibilizam isso, está no site deles, mas eles não trabalham com a questão de exposição ambiental, a poluentes ambientais, trabalham com outros fatores. Então, realmente é um estudo assim que a gente tem muito orgulho. Eu fico muito feliz de estar podendo apresentar, porque eu acho que é um ativo, né, maravilhoso da maternidade escola. Acho. Ok. Parabéns. Daí? Carmen, muito bem, muito legal. Primeiro, parabéns pelo fantástico trabalho desenvolvido. Realmente, muito orgulho para a gente na maternidade escola ver que um trabalho desse está sendo desenvolvido e com a colaboração de todos os nossos funcionários lá, né? Não pode deixar de falar do nosso corpo de enfermagem, os próprios médicos que ajudam nessa coleta.
Agora, uma sugestão ou uma pergunta também, se existe alguma coisa, ou se você pensou em alguma coisa de avaliação no período fetal, antes do nascimento. Por quê? Só para dizer o nosso cenário lá comigo e com o Cris. Geralmente, a gente tem uma demanda de amniocenteses, né, ao longo da gestação lá. Então, se você tivesse interesse em fazer algum estudo piloto, alguma coisa assim para dosar esses poluentes durante o início do segundo trimestre, né, seria alguma coisa também só para pensar, deixar a pulguinha aí, para se tem alguma coisa ou não, porque a gente tem disponibilidade de coleta. Então, a gente vai coletar porque o bebê está com uma suspeita lá, porque a translucência deu aumentado, algum motivo. A gente tem disponibilidade de líquido amniótico com frequência. Então, se isso daí faz diferença no nascimento, se a exposição é maior no nascimento, se a exposição é maior no segundo trimestre, quer dizer, seria alguma coisa a se pensar, uma outra linha. Jair, a gente tem total interesse. A gente não ousou submeter essa ideia ao comitê de ética diferente. Agora, já havendo uma indicação clínica de amniocentese, poder usar parte desse material, que obviamente já está sendo coletado com uma indicação clínica, e fazer essa avaliação, tem alguns estudos, não são muitos, porque, novamente, é realmente mais complexo, mas que tem uma análise principalmente de metais e de organoclorados no líquido amniótico. Então, para nós, é uma coisa que a gente vai te procurar para começar a conversar e fazer um piloto, claro. E fazer um piloto. Nós temos total toda semana interesse a gente escolhe nisso. um líquido lá, quer dizer, com certeza a gente escolheria ao longo de um ano aí pelo menos uns 20, 30 casos para você comparar com a literatura, não é? Com E a certeza. própria mãe na mesma época, para ver se essa mãe está, como você mostrou, compatível, essas concentrações estão compatíveis com as concentrações da mãe, ou se em dado momento, não, olha, essa placenta, por exemplo, no segundo trimestre, ela está protegendo mais esse bebê do que no terceiro trimestre. Sim. A ideia, inclusive, inicial do PIPA era a gente estar coletando, inclusive, o sangue materno no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Mas isso cria uma complexidade, um projeto que já é por si complexo, imensa. E o ótimo é inimigo do bom, né? Acho que todos vocês sabem disso, né? Às vezes você quer o ótimo e não faz, porque então a gente acabou focando no terceiro trimestre, mas qualquer possibilidade de fazer alguns estudos, que eu chamo de estudos núcleo, né? Focados durante um período, mesmo que não seja com um conjunto total, é sempre interessante eu acho que traz informação num projeto que tem um custo, que não é um projeto barato, que tem um investimento grande do Estado, né, do Estado brasileiro, e que a gente tem que retornar, né, com o maior número possível de informações para a população de uma forma geral. Então, vamos com certeza procurar você. Quem mandou? A gente é meio piolho na maternidade. Primeiro, eu cheguei. O Cristos e eu, a gente está sempre envolvido com uma coisa lá, alguma coisa chamou a gente bota a cara, né, Cris? Então, nós vamos procurar vocês, não tenham dúvida. Eu tinha voltado lá do pós-doc em 2016, o Toninho, né, o Antônio Ledo, eu cheguei com a ideia para ele, e ele falou, não, vamos lá na maternidade, porque na época o Jofre era o diretor, foi no segundo semestre de 2016. O azar da vida dele e de vocês foi ter me recebido, porque a gente grudou igual piolho e ficou lá. E aí seguimos adiante, né? E o PIPA foi construído pela maternidade, os profissionais da maternidade o tempo inteiro, sugestões, tanto é que a gente é a instituição proponente do PIPA, é a maternidade escola. O recurso todo que veio do PIPA, que veio pela fundação universitária, é pela maternidade escola, enfim, ele é o projeto da maternidade escola. Acho que isso é muito importante. Ele só funciona se porque ele foi abraçado pela maternidade, né? Senão... Isso aí, estamos abertos. Parabéns. Obrigada. Perfeito.
Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, Carmen, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, foi muito importante e é importante a gente saber que a maternidade escola pode, né, cada vez mais aprimorar e cada vez mais transmitir conhecimentos a respeito do binômio materno-fetal e aí continuando com o acompanhamento da criança até os 4 anos. Foi muito bom, muito excelente, né, a sua apresentação e importante também para os residentes e para o staff, para que também estejam envolvidos nesse projeto, para que porque a coleta, né, de material depende também da participação de toda a instituição, né? Você quer fazer algum comentário final, Carmen? Só agradecer imensamente o apoio que a gente sempre teve e continuamos tendo para a realização do PIB, é um projeto de todos, enfatizar que estamos completamente abertos ao interesse daqueles que queiram desenvolver pesquisa, fazer uma pós-graduação, seja um mestrado profissional, seja uma pós-acadêmica no IESC, enfim, outras unidades da UFRJ, e o PIPA está absolutamente disponível para estar levando isso junto. Só isso. Muito obrigada de novo. Ok. Obrigado, Carmen. Obrigado a todos que estavam nessa sala e gostaria de convidá-los para a semana que vem estarmos juntos no mesmo horário. Tá? Um abraço a todos. Boa noite. Boa Tchauzinho. noite. Tchau, tchau. Obrigada.